Vamos fazer a leitura, né? Então, continuando aqui a sequência dos nossos estudos, é Mateus capítulo 11. Vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Alô? Oi, Gabi? Isso, você tá me ouvindo? Oi. Sim, sim. A gente já tá lendo, tá? Então estamos no capítulo 11, versículo 7, tá? Eu vou continuar aqui, aí quando terminar a gente vai comentando as partes, aí você comenta também. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. A quem compararei esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem: um demônio está nele. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás, porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós.
Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso. Terminei aqui o capítulo 11. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: tá muito diferente a versão de vocês da Bíblia de Jerusalém? A minha é diferente. Um pouquinho. Não, aqui não é muito diferente. Tem algumas partes que mudam um pouco, mas você percebe que o sentido que disse é o mesmo. Tipo o que falou bem no final aqui, cadê? Vinde a mim, o 28. Alguns versículos notam muito diferente, mas também não muito, viu? Não, mas é bem diferente porque é a linguagem de hoje, então muda bastante. Mas eu acompanho normal. Só pra Gabi entender, eu comprei uma Bíblia de Jerusalém, Gabi. E aí eu tava lendo nessa Bíblia, justamente pra gente poder fazer uma correlação, né? Ah, tá. Entendi agora. É o que eu falei, o 28, por exemplo, mudou um pouquinho. Você leu, aqui na minha versão, tá: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu também. Então, lá você tá falando canção, fala sobrecarregado na versão que você leu. Tá escrito sob o peso do vosso fardo. Então. Como você vê, sobrecarregado, sob o peso do fardo é diferente de tradução. Mas é a mesma coisa. Mas no grego é fortizo, né? Então, fortizo é isso mesmo, colocar carga, carregar, oprimir alguém, carga, sobrecarga. Olha a minha. Nossa, lê. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Fortizo. No grego é fortizo. Interessante. A minha outra Bíblia, né, que é a pastoral, ela tá praticamente igualzinha a de Jerusalém. Impressionante. Não muda a palavra. Ele muda algumas palavras difíceis que ele coloca mais. Mas assim, as palavras no texto são iguaizinhas. Interessante, né? Muito interessante. Pois é. Começa aí, né, suas perguntas. Não, aqui nesse capítulo eu tenho várias perguntas. Deixa eu ver. Eu até coloquei uns alfinetes aqui. Ah, não coloquei, não. Não coloquei? Não, eu tinha colocado uns papelzinho. Deixa eu ver onde tá o papelzinho que eu coloquei. Ah, foi no mesmo trecho de evangelho, só que de outro evangelista. Não foi nesse. Mas beleza, eu vou começar do começo. Eu acho que foi em Lucas a parte do que o João Batista, que Jesus fala que João Batista é o maior dentre os homens, por isso que no reino dos céus ele será o menor, menor que os menores, né? E eu já perguntei pro meu padre sobre isso. Então, eu já tô com uma compreensão maior.
Mas vamos começar do começo, né? Esse aqui ele Uhum. mostra essa cena lá no The Chosen, né? Essa cena dos carinhas do João, lá, os discípulos do João Batista, indo lá perguntar pra Jesus, né? Uhum. E aí, tipo, em vez de falar exatamente isso, porque realmente, isso aqui é um resumo, né? De uma situação que aconteceu. E em vez de falar exatamente isso, na série, Jesus faz os milagres e depois fala pra eles, vai contar pra João Batista o que vocês viram. Certo? Sim. É O que nem ponto sempre eu vou mais, ter perguntas. Às vezes o eu vou ponto ter mais, constatação. o ponto mais interessante aqui, nesse começo, é que João Batista, ele faz um questionamento, né? O Senhor é Uhum. aquele que a gente tem que esperar, né? Tá duvidando se Jesus seria realmente o libertador. Por quê? Porque ele estava preso. Então imagina, né? Você tá lá pregando sobre um libertador, falando pro povo se arrepender, e você descendo o cacete na sociedade, né? Falando pro povo que tá fazendo as coisas erradas, e você faz jejum, você é um excelente, né? Um excelente líder. E aí você Uhum. simplesmente vai preso por uma falsa acusação. Enquanto isso, aquela pessoa com quem você está anunciando está lá na rua fazendo milagre e não cumprindo a libertação, né? Então, então João Batista ficou decepcionado, porque, meu, e aí? Tô preso, quando é que eu vou ser solto? Quando é que vai realizar? Então, a dúvida de João foi a mesma dos discípulos, de não entender o que Jesus estava fazendo aqui. Sim, Eles não sim, compreenderam a missão de Jesus. Até a morte de Jesus eles não entenderam, tanto que eles fugiram, né, com medo e ah, sim. foi muito complicado para eles. E Mas acontece eu isso não quando... acho que João Batista, eu não acho que ele tinha a mesma postura dos discípulos, não. Eu acho que ele sabia, ele tinha alguma dúvida dentro dele, mas só para saber se as coisas estavam começando, sabe o que estava começando e tal. Mas eu tenho a impressão de que ele tava tipo cagando para ser preso, entendeu? Tipo, que ele só sabe, Não, que ele já mas assim, sabia. mas é complicado no sentido porque ele é humano. Então Hum, acontece com a gente também. Por exemplo, você vai na igreja, você está frequentando, fazendo as coisas de Deus bonitinho, e de repente a sua vida começa a virar do avesso. Você perde emprego, você, sei lá, perde seu pai, perde sua mãe no acidente, ou você é roubado, sua esposa é agredida na rua, é abusado, sabe? Acontece um monte de coisa na sua vida e hum, você começa de fato, naturalmente, a questionar Deus. É algo da nossa mente, do nosso. Porque a gente, pô, eu tô com Deus, que é todo poderoso, que pode fazer tudo, você tem fé, você vai fazer oração. E simplesmente, quando as coisas não acontecem, você começa a questionar Deus. Pô, e aí, sim. cadê Deus? Cadê o seu Deus? Quando acontece acidentes, as pessoas questionam, e aí, cadê Deus? Quando uma criança é assassinada, quando, sabe, as barbaridades que existem aí, as guerras, né? Cadê Deus, tá ligado? Uhum. O que tá acontecendo lá em Israel, lá em Gaza, as pessoas questionam. O povo lá questiona, e aí? Será que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Então é isso que estava acontecendo com o João, nesse sentido de, e aí, será que é. Não necessariamente, pode ser que você esteja com razão de falar que João não pensava assim. Mas eu trago mais para os dias de hoje, porque muitas pessoas pregam um, um Deus que vai te dar tudo, um Deus dos coachings, né? E Uhum. Deus tem a obrigação de te dar as coisas. É o que é muito pregado hoje em dia, que Deus te ama incondicionalmente, então ele vai te dar tudo, que não sei o quê, blá, 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 e não é isso que está na Bíblia, entende? A famosa teologia da prosperidade. Exatamente. Tem a prosperidade e tem a dos coaching, né? Que é o do emocional. A Ah, prosperidade é? financeira porque os do coaching emocional é nesse sentido, que você é lindo, você é maravilhoso, e Deus
não sei o quê, tipo, colocando você como centro da pregação e não Deus ou Jesus. Aham. No Aí quando mundo é acontece lindo. uma coisa, aí quando acontece uma coisa ruim, você vai falar, e aí? Não, o que aconteceu? Deus não te ama? Importante. Agora tem essa também, é verdade. Dividiu, né? Teoria da prosperidade e teoria dos coach. Teologia do Atualizou É, só. atualizou. Teve uma bifurcação. E a vida exatamente. cristã é o contrário. A vida cristã a gente vai estar sujeito a tudo, tá ligado? A gente vai estar sujeito. Até eu tava assistindo um vídeo do Rodrigo Silva, que ele tava com aquele cara do SBT. Eu tô com o Faro na cabeça, mas não é o Faro, é o outro do SBT lá. E aí o cara Qual? questionou. Ah, O Portiolli. tá. Tava lá no Ah, canal do Portiolli no YouTube, o Portiolli fez a pergunta pro Rodrigo Silva. Falou assim, ó, uma menina tava com o vô de uma menina, uma criança, foi detectado câncer nesse vô dela. E os médicos falaram, você tem 2 semanas de vida, falou pro vô dela. Aí a menina ah. chorou, ficou triste, e aí orou pra Deus para que Deus curasse o vô dela. Aí, de fato, aí ela chegou no vô dela e falou, vô, eu orei pra Deus e Deus falou que você tá curado. E aí o vô dela falou, pô, vamos ver. Aí ele foi no hospital e o médico olhou de novo e realmente não tinha mais câncer. Só que nos comentários desse vídeo, sei lá o que é, muitas Hum. pessoas começaram a falar mal, falar assim, pô, e os outros que não recebem o milagre? Como é que fica? Então, Porque essa é a justificativa dos ateus. Esse é o maior exatamente, argumento dos ateus. É chegar e falar exatamente. assim, ué, mas tá falando que Deus faz Deus, milagre pra uns que oraram e os outros que oraram é, que ele não fez milagre, né? exatamente. Ah, E a vida Nesse, do cristão é isso, né? mas nesse aspecto, eu já vi alguns testemunhos. Inclusive, eu vi um nesse mesmo sentido que o cara mostrou o exame. Não. Antes e depois, assim. Que realmente aconteceu alguma É, coisa sobrenatural, sim. Só que eu também já certo? vi testemunho de pessoa orando e que Deus não respondeu a favor desse mesmo jeito. Entendi. Só que por causa enquanto eu tava orando, a pessoa ficava lá sofrendo por causa da oração. Porque não entendia a vontade de Deus. Uhum. Então não deixava a pessoa parar de sofrer, porque pedia para Deus, por Deus, Deus cura, não deixa embora, não deixa morrer. E também Entendi. e não entendeu que não era da vontade de Deus, não era dos planos de Deus curar. Uhum. Porque se for para curar, eu creio que assim, Deus vai ter algum plano nisso daí. Qual? Não tenho ideia. Então, É isso Deus. é um dos mistérios da fé, né? É Então, que eu não lembro de que fala na Bíblia. Eu acho que não sei se é João, algum lugar, alguma carta que fala que nem tudo na Bíblia foi falado, né? Nem tudo é dito. na verdade, nem na Bíblia e nem em outras revelações, né? Como, por exemplo, nas aparições marianas. Você Ah, sabe sim. algumas coisas. Eu tava conversando, é que vocês são protestantes, né? Mas eu tava conversando com a Esther esses dias sobre as aparições marianas. E, cara, a quantidade de coisas sobre o reino dos céus que foram revelados durante as aparições marianas, assim, é absurdo de impressionante. Entendeu? E são coisas assim. É só você pensar, né? Eu não quero levar nenhum desses bate-papos aqui para um lado político. É só você pensar. Alguém que o pessoal tem a certeza de que é Maria, né? Aparece para alertar o mundo, aparece várias vezes, tá? Para alertar o mundo sobre o perigo do comunismo. Não é um ser, seja lá quem for, mal intencionado, certo? Então, essa Que parte aí que você falou, vai entrar em política é meio delicado. não, mas assim, É, tirando qualquer coisa, assim, porque é, duas das aparições, uma no Brasil e uma em Fátima, e a principal é de Fátima, né? Mostraram esse ponto de vista, entendeu? mas Então,
Eu já ouvi que assim, que deu. Que, eu não lembro onde que o vídeo que eu vi, que eu falei que fala que. O cara falou bem assim, Deus não é de direita. Só que o diabo é. Acho que o diabo é comunista, socialista, eu não lembro qual que é assim, o que ele usou. Fala bem assim, mas socialismo é como. Não sei se socialismo é comunismo, eu não lembro exatamente qual dessas Eu duas acho que vertentes. eu acho que ele falou assim, Deus não é de esquerda nem direita, mas o diabo certamente é de esquerda. Eu acho Eu lembro alguma coisa assim, acho que foi alguma variação disso daí. Falou comunismo ou socialismo que eu ouvi. Mas enfim, Mas, o foco do que eu falei são as aparições marianas e outras revelações, né, que não estão na Bíblia. E eu tô tendo contato com um material bem interessante de coisas que não estão na Bíblia. Então é bem interessante, gente. Depois eu até passo para vocês. Mas como o nosso foco hoje é Bíblia, certo? Vamos voltar aqui pro texto. E aí eu tenho duas considerações aqui. Essa parte aqui, Jesus falou sobre o João Batista e tal. E aí entra essa parte aqui que tem em outro capítulo, né? Entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista. Ou seja, entre os nascidos de mulher, entre todo mundo, certo? Então Jesus está declarando a grandeza de João Batista perante as outras pessoas, certo? Uhum. Aí depois ele fala o seguinte: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Me fala um versículo. Eu vou repetir. Esse aqui tá dentro do 11. É o 11 e o 12. Ah, É o 11, tá. né? É o 11. É o 11, isso. 11, Não, 11. mas é porque a lógica, como eu já falei algumas vezes, né? A lógica de Jesus é totalmente contrário do que nós vivemos aqui. A mesma coisa foi quando aconteceu no lava-pés. Quando Jesus quis lavar o pé dos discípulos e Pedro falou que não, e não queria, aí Jesus falou, não, tem que acontecer isso. Então Uhum. a lógica do cristão é ser servo, é servir, e não ser servido. Então, é uma inversão Certo. mesmo, entendeu? Então é nesse Eu sentido que acho Jesus que está falando. eu acho que nesse sentido, do que falou dos céus e da menor dos céus é maior que ele, é no sentido principalmente do que vai falar. Acho que fala, não lembro de que é assim, é Apocalipse, onde que fala exatamente essa parte. Que quando for ressurreto, quando Cristo for ressurreto e vier buscar a gente, a natureza pecaminosa nossa vai ser extinta. Então acho que é nesse aspecto que fala que vai ser pessoas vai ser melhor, pessoas melhores do que João Batista quando estava nessa terra. Porque mesmo ele sendo o Você tá melhor, falando então que essa comparação é com ele na Terra. sim, É isso? essa comparação com ele na terra, enquanto ele está na terra e depois com quem está no céu. João Batista na terra, ele falou que aqui ninguém foi maior. Só que quando for pro céu, todos vão Até ser o 2. maior. Todos vão ser maior que ele enquanto ele esteve na terra. Aqui eu acho que fica claro que pra mim é que tá. Como se fala? Entendi. O menor no reino dos céus é maior do que ele na Terra. Tá falando, quando ele escreveu, eu estava. Acho que tinha morrido faz um tempo já. Aqui. E ele está comparando com o que João Batista foi enquanto estava nessa vida aqui. Só que Certo. fala, depois que for para os céus, todos vão ser maior, porque não vai ter mais natureza pecaminosa. Que vai ser. Que já vão ser pessoas perfeitas já, da forma que Deus criou.
e sem pecado, sem mácula, já vai ser purificado pela ressurreição, pelo sangue do Cordeiro. Então é isso que eu entendi nesse texto. Então, mas é confuso, não é? Porque aqui ele fala, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A minha leitura a respeito disso é que o que Jesus está querendo ensinar, o que a palavra está querendo ensinar, é que a humildade é o que te faz grande, que você pode ver que ele fala uma coisa e logo em seguida ele fala outra, parece desconexo, mas a mensagem eu acredito que é a mesma, porque ele fala, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ou seja, aparentemente uma posição de muito destaque aqui, né? E logo em seguida, mais o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, o que fez uma das coisas que fez João Batista ser, como é que eu posso dizer, o maior dentre os nascidos de mulher foi justamente a humildade dele. E é a humildade dele que faz com que o menor no reino do céu ainda seja maior do que ele, mas é justamente isso que chama a atenção. É isso que destaca ele. Não sei se vocês estão me entendendo. Mais ou menos. Aqui é um claro apontamento para a humildade. Eu vejo isso, sabe? João Batista, ele teve seu destaque, sua importância. Realmente, né, para mim, pelo menos para mim, depois de Cristo, né, João Batista teve bastante importância, mas ele era um homem muito simples, né? Sim. Muito simples mesmo. Aqui, ó, nas notas de rodapé, tá escrito o seguinte: pelo simples fato de pertencer ao reino, ao passo que João, como precursor que era, parou a entrada. Essas palavras opõem duas épocas da obra divina, duas economias, sem depreciar em nada a pessoa de João. Os tempos do reino transcendem inteiramente aqueles que os precederam e prepararam. Ou é para mostrar também a grandeza das pessoas, né? Nesse reino. Tava vendo aqui a nota do rodapé da minha aqui. Não tem nota. Os menores no reino são maiores do que João Batista, porque, vindos depois da cruz e da ressurreição, e tendo recebido a plenitude do Espírito, eles participam daquilo que os profetas viram à distância. Ou seja, que Eu acho que os profetas eles presenciaram uma coisa, mas que não chegou aos pés do que João Batista presenciou. o que eu em termos de contato com o divino. O que eu entendi aqui do que você leu dessa nota aqui é que assim o João Batista teve a maior proximidade que pode se ter naquela época, vamos dizer assim. Mas depois da ressurreição de Cristo, depois que veio da vinda do Espírito, que já acho que aqui está profetizando que vai ser já, acho que creio que Jesus ainda está dando testemunho, então vou ver o que vai acontecer ainda. O contato com Deus vai ser muito maior do que João Batista ou qualquer outro profeta já teve. Então vai ter um contato muito mais próximo
a Deus o que jamais foi possível. Então isso que eu entendi aqui, depois de ler essa nota. Uhum. Então justamente quando fala nisso, é justamente nessa proximidade mesmo. E aí quando fala do reino dos céus, eu acho que é outro. Entendi. Não sei se poderia. Aqui já teria que entrar pegar outra versão para compreender se tá falando sentido literal ou se tá falando justamente depois que ele foi para, por exemplo, depois que houve a ressurreição que veio espírito. Ele tá Aqui, falando no entanto, dessa o época ou menor se no reino depois. dos céus é maior do que ele. Então, eu creio que nesse ponto tá falando de que. Travamos nessa parte, né? Sabia que ia chegar numa hora que ninguém ia ter explicação aqui. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. E aí, Pedro? Não, pra mim é aquela visão que eu passei, né? De que Jesus, ele sempre demonstrou essa questão de servir. E aí, tipo, João Batista, ele cumpriu a profecia de que ele seria o Elias que estava por vir. Tá lá em Uhum. Malaquias. Então, tá lá em Malaquias. Então ele tinha uma função muito grande. Então ele foi muito grande aqui na Terra pela função que ele tinha que realizar, né? Principalmente a questão de arrependimento. Então Malaquias tinha profetizado e Jesus falou, ele é o Elias que estava por vir. Mas também tem algumas interpretações de que bom, tem igrejas que falam que Elias vai vir novamente, né? Que é as duas testemunhas de Apocalipse, que seria Moisés ou Elias e mais um outro, que eu não me recordo. Não, mas aí é Testemunha Apocalipse. de Apocalipse? É o As nome duas de uma testemunhas. religião? Não. Em Apocalipse fala de duas testemunhas que vão vir na época do Anticristo. Isso Ah, assim, tá. não, mas isso é a interpretação de algumas igrejas. Vai vir o Uhum. Anticristo e tal, e aí na nova ordem mundial, quando tiver a marca da besta e tal, aí vai vir esses dois profetas, essas duas testemunhas, que alguns interpretam como o Elias e Moisés. Porque lá em Malaquias também está falando do dia do juízo, que vai vir esse Elias. Entende? Então é uma questão de interpretação. Mas Malaquias é Jesus disse, outro profeta. antes de Mateus, é o último profeta do Antigo Testamento. Ah, não, sim, mas ele E aí é Jesus profeta. fala Tá. isso. Aí Jesus fala que que João Batista cumpriu a profecia de Elias. Ele seria o Elias que estava para vir. Entendeu? Então, João Batista, ele era um grande profeta, porque ele foi profetizado para anunciar arrependimento, para anunciar Jesus, batizar Jesus. Então, cumpriu muita coisa importante para o cristianismo, entendeu? Então, ele Uhum. é muito grande. Só que no reino dos céus terão muitas pessoas que serão grandes também, entendeu? Muitas O não, cérebro. todas, segundo Jesus. É, Todas mas as não é pessoas de nessa. lá são maiores do que Mas, João Batista. então, mas você tem que entender que não é uma questão literal. Aqui Jesus está falando de uma forma do reino do céu, é sempre tratado de uma forma mais simbólica. Entende? Tipo, não vai ter Então, reino todo no céu, mundo não no vai reino do ter, céu é não grande. vai ter É nesse hierarquia, não vai sentido. ter hierarquia lá. Foi o que eu Não pensei. tem Tipo, forma foi simbólica. pra ele mostrar que o reino dos céus é muito bom. O que Jesus está mostrando para a gente é que a gente não tem que ter soberba. Os discípulos tinham isso, Tiago e João. Eu quero. A mãe dele chega, quero que meu filho fique à direita e o outro na esquerda, no teu reino, sabe? Querendo sempre impor Uhum. poder político. E Jesus sempre demonstrava para eles: meu, esquece isso. O cristianismo não é isso. Vocês têm que ser o menor aqui na terra para ser o maior no céu. Não é que no céu Sim. vai ter maior ou menor, mas é porque para colocar na nossa cabeça que aqui a gente tem que ser servo e não ser autoritário, ou ter autoridade, ou ter status. Deus não quer que a gente tenha status, entendeu? Se você Uhum. for um homem muito rico aqui na Terra, você tem que ser servo. Por isso que o lava-pés é um símbolo muito importante, porque é você pegar um puta do empresário, um cara podre de rico, que é sempre servido no dia a dia.
Ele chega na igreja, vai ter aquele tiozinho que é pedreiro, esse cara vai pegar o pé desse pedreiro e vai lavar o pé desse cara, entendeu? É uma forma de servir, que é o que Jesus fez lá no lava-pés. O ideal era fazer Algumas isso igrejas... durante a vida. Né? Durante a vida. Não, eu Não digo assim, só na igreja. Mas eu não, mas eu digo entendi. assim, é um cerimonial, cerimonial que na vida nós devemos ser servos também. Ah, você tá fazendo uma metáfora. Entendi. É, Justo. entendeu? Não, beleza. E uma dúvida, outra dúvida que eu tenho. Quem é Elias? Era o profeta do Antigo Testamento e ele combateu a falsa rainha lá, a Jezabel, que era uma falsa profetisa. Ela tinha outros profetas falsos também. E Elias foi enviado por Deus para matar os falsos profetas. Aí Elias foi e matou vários falsos profetas. Só que Mas Jezabel ficou muito que brava época e é falou: isso? Isso é bem antigo, é no Antigo Testamento, na época de Reis, eu acho. Lá em Caramba. Reis, se eu não me engano. Acho que é Tá. por Se eu não aí. me engano, é Reis. Mas na época de que rei? Você lembra? Que veio Elias? Cara, É não porque sei, eu não sei. realmente não É, sei. Deixa eu Tô ver como é que é o aqui, nome porque perguntando. acho que dele? não sei se. É Tá na ponta depois da de língua aqui, né? Samuel? Deve ser depois de Davi, Não, depois dessa depois. turma toda. Acho que é Acabe. Acho que é o rei Acabe, se eu não me engano. Ah, Deixa tá. eu ver. Não, eu conheço, eu li sobre ele. Porque ele foi um cara que não foi um bom rei. Ele se casou com essa Uhum. Jezabel e aí deu ruim. E aí Elias Ah, veio e tá. ficava falando pro povo se arrepender e tal. Aí ele fugiu pro monte, agora esqueci o nome do monte. Ele ficou escondido lá, e aí Deus aparece pra ele, oferece, aí os corvos levam comida pra ele e tal. É uma outra história. Mas Elias foi Interessante. um grande profeta, porque ele matou falsos profetas Entendi. e descia o cacete no povo de Israel, né? Porque o povo estava corrompido. O que era muito comum, né? Entendi. A questão de Sim. idolatria sempre foi muito comum no povo de Israel. Não só de Israel, né? Mas no mundo inteiro. Tava vendo aqui só por curiosidade, Elias vai estar, pelo que mais ou menos em 1 Reis 17 começa. Fala Então eu sobre tava ele. Entendi. certo. É, a Não, partir daqui interessante, porque começa. eu realmente não é uma história que eu conhecia, sabe? Uhum. Aí acabe mesmo, é isso mesmo. Boa. Mas por E ter aqui uma. no. Beleza, beleza. E aqui no 13, ele fala: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E outra Significa que coisa, né? João foi o último profeta? Não, acho que não. Ele morreu. Depois teve João do Apocalipse, né? Então, Não, aí, mas esse era discípulo, né? Ele então, era. essa parte de profeta antes e depois de Jesus é que o que o profeta fazia é diferente. O profeta antes de Jesus falava de Deus. Então, se você pega, por exemplo, acho que Moisés, vou dar o exemplo de Moisés, acho que é um dos mais claros. Primeira vez Deus mandou ir lá bater na pedra para sair água. E Uhum. a água saiu da pedra. Da segunda vez, Deus mandou só falar com a pedra para Moisés. Só que Moisés bateu na pedra e a água saiu também. Porque estava falando em nome de Deus. Então, assim, Moisés sofreu a consequência de Deus. Mas o que Moisés falou em nome de Deus foi feito. Então, assim, a autoridade que um profeta tinha perante que Deus dava aos profetas, isso não vai ter mais. Vai ter profecias, como por exemplo João no Apocalipse, mas não tem mais aquela autoridade de por exemplo, que teve em várias situações do Antigo Testamento. Eu não lembro que parte da Bíblia fala isso, mas tem uma passagem que fala, depois de dar uma pesquisada eu mando certinho qual que é. Que depois de Jesus encerrou esse tipo de É que, profeta. que o profeta não vai receber, não vai ter aquela autoridade que tinha antes. Entendi. Tipo que você pegava em Reis, que Então até hoje tem profetas por aí. sim.
vai trazer profecias para verdade, mas assim, não vai ter aquela autoridade de você, do que Então, você falou vai ser cumprido, vamos dizer assim. licença. Entendi. Tem que, Oi. Eu vou indo dormir, porque amanhã eu acordo 4h40, só acordando mais cedo do que eu já Vai acordava lá, ontem. fica tranquila. Mas é só durante essa semana. Na próxima eu já vou poder ficar um pouco mais, que eu volto ao horário normal. Beleza, fica tranquila, Gabi. Vai lá. A gente vai continuar aqui que tem bastante coisa ainda. A gente tá na metade. Então, eu não vou poder acompanhar o restante. Mas na próxima semana, sim. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Falou, boa noite. Beijo. Então, mas o que você estava falando, Cláudio? Então, eu tô tentando achar aqui No Novo onde Testamento encerrou a questão de profeta fazer milagre. então que profeta no Novo Testamento não tem mais aquela o dom profético, o dom de profecia no Novo Testamento, ele vai sim falar do que vai acontecer. Só que fazer e vai continuar tendo milagres, que Cristo mesmo falou, vocês vão fazer muito mais milagres que eu, muito mais milagres que eu. Só que aquela autoridade que o profeta tinha no Antigo Testamento não tem mais. Eu tô tentando achar aqui o texto, porque realmente eu não lembro onde que é esse texto que fala. Que é diferente, você pegar o texto da Bíblia, por exemplo, ia lá e o profeta tirava o rei do povo. Mudava o rei, no caso, por exemplo, que foi com Davi. Que falou agora, a partir de agora, Davi vai ser o rei futuramente. Entendi. Então, é esse tipo de autoridade que o profeta não vai ter mais. Não vai ser uma pessoa que vai ter isso, vai ser o próprio espírito que vai falar isso. Então, é nesse sentido que eu acho que que fala de profeta, foi o último profeta. Entendi. Vou tentar achar aqui, assim que se eu achar, Não, beleza. Enquanto você faz isso, eu vou progredindo no por texto aqui. favor. Então, ó. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: És um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras, né? Entra naquilo que a gente falou outro dia, da questão das obras, né? Que as obras são o que justificam o seu entendimento. É aquilo que a gente conversou, né? De a transformação do cristão. Só que Uhum. assim, o, o cristão ele vai ser julgado por muitas pessoas, mas se ele tiver uma vida idônea, então ele não tem que se importar com algumas acusações, porque o povo acusava Elias de jejuar e acusava Jesus de ser glutão, de estar com pecadores. Então, Uhum. assim, a gente não tem que se importar. Se a gente está fazendo o certo, se a gente está vivendo uma vida cristã, então não tem muito se preocupar, né? Quem julga é Deus que sabe, né? O que é verdadeiro, o que é falso. Que também Sim. entra essa questão de milagres e tal. O que acontece? Existem muitas igrejas aí pelo mundo, né? Desde Uhum. o Islã, judaísmo, catolicismo, protestantismo e por aí. Então, todas elas você vai encontrar milagres, você vai encontrar visões, isso em todos os países. A cada um, índios também tem, todos os lugares têm alguma algo espiritual, né? Algum encontro. Tem gente que sonha com a vaca e fala que ali é aquela vaca sagrada e tal. O espiritismo, a pessoa, pô, eu tive uma experiência desse jeito, beleza, entendeu? Uhum. Não tem muito o que falar, porque cada um tem a sua
como é que se diz? A sua experiência pessoal. Ok. Mas o que vai dizer se você é de Deus ou não é a sua vivência, é a sua coerência no seu dia a dia. Tem gente que fala que eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou profeta. Tem gente que fala que é profeta, mas aí você vai ver a vida do cara, ela é toda torta, entendeu? Uhum. Porque essas coisas de milagres, Jesus mesmo nos adverte, né? No fim dos tempos, haverão falsos profetas, haverão falsos milagres. Então a gente tem que saber definir e distinguir o que é o verdadeiro do falso. João Batista e Jesus foram acusados de estar com demônios e tal. Mas eles sabiam que era coerente a vida deles. O que eles praticavam estavam de acordo com as leis de Deus. Uhum. Se você vive uma vida em desacordo com as leis de Deus, então você tem que tomar cuidado, porque você não está no caminho de Deus. E milagre não define se é de Deus ou não. Entende? Então, por exemplo, na Universal tem milagre de Deus? Tem. Tem milagres de Satanás? Também tem. Ah, na Igreja Católica tem? Tem os dois milagres. Na Igreja Adventista, na Igreja Batista, tem os dois milagres. Entende? Eu não Uhum. consigo definir se é de Deus ou não, é impossível. O que eu posso definir é se a pessoa vive uma vida de acordo com as leis de Deus. É isso que te define ser cristão. Entende? Entendi. A pessoa fala, essa igreja aqui é legal porque ela toca a bateria. Pô, não é isso que vai te definir se é de Deus ou não. Ah, essa igreja aqui tem milagre. Também não é isso que define. O que define a igreja é se ela segue os preceitos de Deus, se ela segue a conduta que está na Bíblia. Então a gente tem que procurar esse caminho, entende? E não se lá tem milagre, ou se tem experiência, e a pessoa cai no chão. Cair no chão toda a igreja também cai, sabe? A Umbanda Uhum. cai no chão. Então essas experiências sobrenaturais não definem. Tanto é que o anticristo, ele vai fazer muito mais coisas, sabe? O Apocalipse é recheado, né? Lógico que vai ter interpretações, mas ele vai enganar o mundo inteiro. O anticristo vai enganar. Então, assim, nós três que Menos estamos os aqui. escolhidos. Então, mas aí que essa questão de escolhida é perigoso. Mas, por exemplo, nós três estamos sujeitos a ser enganados. A gente só Uhum. não vai ser enganado se a gente tiver conhecimento da Bíblia. E não experiência, eu caí no chão, não sei o quê. Não é isso. Mas é o conhecimento de saber distinguir se o anticristo ele tá fazendo milagre. Assim, o anticristo vai fazer milagre, mas se a vida dele condiz com o que está na Bíblia. É lógico que o cristão vai saber definir. E infelizmente muitos cristãos não sabem distinguir quem é a besta do Apocalipse, quem é ou pelo menos a primeira besta, a segunda besta, a marca da besta. Eu Os acho que a cristãos grande estão maior à parte. deriva, tá ligado? A grande maior parte nem tem Bíblia. Então é perigoso isso, porque se o anticristo vai vir e vai enganar o mundo inteiro, as pessoas vão se maravilhar com o anticristo, com as bestas, né? Vão ficar muito felizes porque ela vai trazer paz, uma falsa paz. Então a gente tem que estar preparado. Né? Uhum. Eu acho que nesse ponto, tava até dando uma pesquisada aqui rápido, não achei o texto específico sobre profeta. Mas aqui fala a diferença, né? Que agora a palavra, né? Toda a palavra de Deus já foi completa, né? Já foi encerrado toda a revelação geral que Deus tinha para a humanidade. Então, esse é o sentido que fala que não vai ter mais profeta a partir daqui. Que Jesus disse. Que os profetas antes traziam a palavra de Deus para o povo. Mas a palavra de Deus agora já veio. Então vai ter. Uhum. Então hoje em dia que eu tô vendo alguns lugares falam que agora tem o dom da profecia, que Deus usa, vamos dizer assim, perdão do termo usado, mas usa pontualmente a pessoa com esse dom da profecia. Mas a pessoa em si não é um profeta chamado para ser exclusivamente profeta. Não sei que não fica muito claro assim, mas eu creio que nesse sentido. E que Entendi. Vai ser profeta em outros sentidos. Vai trazer, por exemplo, uma profecia específica para uma pessoa. Mas essa profecia tem que ser, vou dizer assim, julgada através da palavra. Entendi. Se tiver alguma coisa que
ativar no sentido contrário da palavra, isso já é um falso profeta. Acho que vai bem nesse sentido que o Pedro estava comentando também. Uhum. Que a gente tem que saber para até saber julgar. Que Deus, como que é? É outra coisa que fala, para não julgar a pessoa, mas julgar as ações dela. Julgar as profecias, julgar o que ela faz. Mas não julgar, essa pessoa é pecadora. Não, isso não, isso não. Você vai ser julgado dessa mesma forma. Só que as atitudes, a profecia da pessoa, isso sim tem que ser julgado. A pessoa, isso na Bíblia fala o contrário. Você tem que falar, não, isso sim fala o contrário. Então nesse ponto a gente tem que buscar, né, que fala o conhecimento, buscar a palavra, estudar a palavra. Porque antigamente não tinha essa revelação revelação completa. E mal se tinha as poucas. Passando, por exemplo, quando na época de Reis, você não tinha nem o Pentateuco, era uma coisa muito escassa, né? Raríssima, né? Que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Era tudo tradicional. Tudo falado verbalmente, né? Ensinado verbalmente. Até o ano 1500 depois de Cristo, a Bíblia de você tinha Gutenberg, tipo uma Bíblia pra cidade, entendeu? E olhe lá. Então assim, tipo, isso aqui Após, realmente não é uma coisa fácil, essa questão. Eu acho que até dá pra gente encerrar com essas reflexões, porque eu não tenho mais dúvida de nada aqui. Enquanto vocês estavam falando aí, eu dei uma olhada aqui pra ver se eu tinha mais dúvida até o final do texto. Eu não tenho, a não ser que vocês queiram falar mais coisas, mas isso é uma questão importante que você colocou, que eu tava pensando justamente sobre isso. Ninguém tinha uma Bíblia, senão dentro de seminários, né? um líder de uma cidade. Isso, assim, pega a história inteira da humanidade até 1500 mesmo, né? Não sei nem se líder da cidade, às vezes só dentro dos conventos, não é um convento, tem outro termo também. Convento dos mosteiros. Os mosteiros, isso mesmo, dos mosteiros que existiam lá. Cópias da Bíblia, às vezes nem inteiras, tinha partes da Bíblia nos mosteiros. Que eles copiavam e tal. Passavam a vida copiando a Bíblia. Pra levar para outro lugar. Então hoje em dia tem acesso à palavra e é realmente para ela poder ser estudada, né? Para poder ser compreendida. Sim. E aí, isso que você falou também, Cláudio, da Torá, né? A Torá, eu acho que a Torá acabava tendo, acho que em toda a sinagoga tinha cópias dos pergaminhos da Torá, né? Mas, por exemplo, os livros dos profetas, aí não. É tipo, uma sinagoga tinha alguns, a outra tinha outros. Era muito caro transcrever isso. Era feito em papiro, né? Isso eu tô falando já antes de Cristo. Então, realmente... Pele de animal, às vezes. Pele de animal já é o pergaminho, né? Pergaminho. Papiro é a planta. Mas... Então, assim, tipo, que a gente pode chamar de democratização da palavra, isso aconteceu depois de 1500, entendeu? E aí, para encerrar indo para essa parte de Apocalipse, tipo, antes era impossível Jesus voltar dos céus e todo mundo ver ao mesmo tempo. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia você tem internet. Todo mundo vai poder ver ao mesmo tempo, entendeu? Nesse aspecto que você falou da palavra, da democratização, eu acho que ao mesmo tempo que é bom, causa um problema. Porque aí vem uma coisa que tem um professor no seminário que foi dar um curso uma vez na igreja, deu, achei 4 aulas sobre estudo, sobre como estudar a palavra. Uma coisa que ele falou, Marcos de Almeida, que chama o professor, ele falou bem assim, a Bíblia foi escrita em forma de texto. Em forma de texto tem que saber estudar a palavra. Começa um livro. Livro tem seus tipos. O que é? Uma carta? Vamos pegar as cartas de Paulo?
Uma carta, pera, que tipo de texto literário é esse? Uma carta? Uma carta tem um conteúdo, tem um remetente, tem um destinatário. Quem escreveu? Quem que tá recebendo? O que estava acontecendo para precisar ser escrita a carta? Então acho que qual é o contexto do remetente, né? Qual que é o contexto do destinatário? Sim, então acho que toda essa análise literária mesmo é necessário. Aí depois a análise gramatical. Porque você vê que muitas coisas que Jesus falava, as principais traduções brasileiras, pegando assim porque eu não tenho conhecimento suficiente para estudar pro grego, você vê que Jesus falava no imperativo. Ele não pedia, ele falava, ele mandava. Sim. Vai, final daqui, vamos pegar o texto final, que acho que é um versículo mais conhecido no Testamento. Final de Mateus. Eu vou até pegar aqui para que fique mais claro. Versículo Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. É imperativo. Uhum. Aí vem aqui aquela polêmica que eu comentei, que em português não tem aquele tempo verbal que em português não existe, né? Porque aqui tá no imperativo. Só que não existe um gerúndio imperativo no português, vamos dizer assim. Então que aquelas coisas. Indo e fazendo discípulos. Só que isso ter que ser no imperativo e não no gerúndio. Que é o tempo verbal em grego. Então aí que vem a necessidade de você vai indo e vai fazendo discípulos. Só que não é. Sim, mas não é um pedido, é uma ordem. Então, conhecer, vamos análise. Você pega um versículo e fala, da análise gramatical mesmo. Aqui no 28, no capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tem uma classificação do que é. O que esse verbo está falando? Então, acho que quando você vai estudar a palavra, você tem que ter essa consciência do como está sendo escrita, do que está sendo dito. E não sempre fazer uma leitura. Acho que é importante ler a Bíblia. Sim, tem que fazer uma leitura para saber o contexto geral da Bíblia, mas você tem que fazer uma leitura também para estudar. Que é uma leitura mais cautelosa, que demanda um tempo muito maior. Você fazer uma análise nessa com toda a parte gramatical, toda a parte assim, vai demorar. Sei lá, alguns meses para você fazer de um livro. Então isso que faz falta. E às vezes você não vai conseguir, você não tem capacidade de fazer sozinho. Tem livros de apoio para fazer isso. Dicionários bíblicos. Tem livros de apoio, cara, de todos os trechos da Bíblia. Sim. Hoje eu fui numa livraria católica, né? E foi muito interessante, porque você tem livros sobre tudo. Você tem livros sobre tudo, assim, sobre cada trecho da Bíblia, cada figura do catolicismo, né? E aí a gente vai expandir esse universo, né, para santos, para todo tipo de coisa, mas assim, tem livros sobre tudo. Então você pode conhecer sobre tudo, entendeu? Basicamente comprando um livro específico, indo estudar um livro sobre Eclesiastes, um livro sobre Salmos, entendeu? Mas que eu acho nesse momento, acho que o principal, uma das coisas mais assim de início que é interessante é justamente esses livros que ajudam a guiar você no estudo da palavra. Tipo que eu tô pegando um que fala sobre a história do Antigo Testamento. Que eu quero voltar a ler. Provavelmente eu vou voltar a ler do início, porque eu acabei tendo que dar uma parada. Mas ele vai pegar, vai guiar você, não vai falar, estou falando de tal versículo da Bíblia. Ele conta toda a parte da história do que estava acontecendo naquele momento da história que estava acontecendo. Por exemplo, quando você pegar em final de Gênesis e Êxodo, vai falar todos os faraós, tudo que tava, qual que é a dinastia, qual que eram os costumes, tudo. Vai contextualizar tudo isso. E que às vezes você entende, por exemplo, do porquê o Pentateuco não é uma coisa machista. Quando você bota isso daí, você entende o contexto, você começa a ver essas polêmicas como que não existem e começam a ser esclarecidas.
Então, mas isso aí também, quem afirma esse tipo de coisa nem leu o que tá escrito, e nem tentou interpretar. Pelo contrário, Mas tá muitas vezes fazendo a algum gente, tipo de maldade, entendeu? sim. Mas muitas vezes a gente, por não conhecer, acaba não conseguindo rebater. Sim. Tipo que fala que a Bíblia é machista. Acho que é que eu lembrei disso e acho que é um exemplo bom. E vai falar, você pegar um padrão de hoje em dia, pode até ter algumas coisas que aparenta ser. Mas se você compara com, por exemplo, com o Código de Hammurabi, que é, que é mais ou menos da mesma época do Pentateuco, acho que um pouco anterior, você percebe o quão pra frente era, vamos dizer assim, entre aspas, a Bíblia era, o Pentateuco. Uhum. Quanto valorizava a mulher? Quanto botava valor e botava as atribuições para cada um? Exatamente. Então, acho que esse aspecto que é interessante, você fazer todas essas vertentes de estudo, né? Não só para fazer um estudo completo da Bíblia. Não, Muitas vezes, exatamente. às vezes você não consegue fazer de tudo. Então, às vezes você tem que ler, ler essa análise de alguém, às vezes é uma coisa a se valorizar. Desde que tomar cuidado de quem você está lendo, né? Quem fez a análise, quem Uhum. que é. E às vezes você tem que contar com realmente com pegar pessoas de confiança e perguntar: esse livro é bom? Esse daqui não é? Não pode fazer análise, pegar a análise do Caio Fábio. É. Então tem que pegar, às vezes, e ver isso daí. Esse livro, por exemplo, que eu tô lendo do Antigo Testamento é um que eu já vi algumas recomendações. Meu pai, quando fez teologia, usou ele um pouco. Eu já vi outras pessoas na minha igreja já falando bem dele. Então o que eu Que tô pegando legal. que é a história de Israel no Antigo Testamento, que chama. E é bem isso, a Interessante. história vai pegar Israel e comparar com a história da época, né? De acordo com a passagem bíblica. E tem outros Sim. livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de livros específicos, como você disse, tem uma infinidade. E vai de quem quer aprender e o que quer aprender. Muito Sim. bom. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre essa parte final aí, que a gente comentou pouco, porque eu não Não, eu tenho posso dúvida? fazer o finalzinho aqui. Manda E bala. Jesus comenta que ele fala, né, que agradece porque Deus mostrou às pessoas sem instrução aquilo que Deus escondeu dos sábios e instruídos. Ele fala que ninguém conhece o Pai senão por ele, né? E ninguém conhece o Filho senão pelo Pai. Uhum. Então, o que dá a entender é que a palavra de Deus ela é muito simples, principalmente para qualquer pessoa. O acesso que a pessoa tem à palavra de Deus é muito mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, muitas pessoas que não sabem nem ler conhecem muito sobre Jesus e praticam aquilo que conhecem muito melhor do que uma pessoa que é muito mais instruída, os sábios, né? Os sábios do mundo. Uhum. A gente vê, assim, muitas pessoas aí, intelectuais, filósofos, que não são nada perto de um camponês que não sabe ler. O camponês, ele coloca em prática os valores, os princípios de Deus, e esses sábios ficam aí filosofando, fazendo um monte de coisa que não leva a nada em lugar nenhum. A gente vê isso muito hoje em dia. E, e a gente vê assim, não precisa de. Que nem a gente, é lógico que a sabedoria é importante, o estudo, ver o original, que nem a gente comentou sobre as Bíblias, mas para Jesus é muito mais simples. Ele fala assim: a religião verdadeira é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. É isso, Uhum. é simples assim. Não é que a gente dificulta muito porque a gente estuda, a gente vê que tem muitos processos a serem realizados, mas é o básico, é amar a Deus e amar ao próximo. Se você cumpre isso, você já tem a característica do cristão. Que é fazer, Exato. esse é o básico, é o caminho básico. E muitas pessoas refazem isso e são simples. Às vezes a pessoa não tem nem o que dividir em casa, mas você chega na casa da pessoa, ela arruma alguma coisa para dividir com você. Cara, ali ela pôs em prática o que Jesus ensinava, né? Aí você vai Uhum. na casa de um rico que desmerece você, que
às vezes esconde alguma coisa de você, com medo de você. Então eu acredito que é isso que Jesus nos ensina, né? Ser simples, ser humilde, se converter nesse sentido mesmo, de ajudar o próximo, né? E a gente vê, para complementar com o que a gente tinha falado antes, lá em Apocalipse fala da Jezabel que vai vir. Que Jesus, ele, através de João, ele faz a profecia, né? Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Então, assim, no fim dos tempos, virão muitos falsos profetas que vão levar pessoas ao mau caminho. Essas teologia coaching, prosperidade, um monte de. Que nem você falou, o Caio Fábio falando um monte de besteira. Muitas pessoas ensinando coisas. Em todas as igrejas, não é só uma ou duas. Em todas as igrejas. Inclua a minha também. Tem ovelhinhas podres, né? Todo Leonardo lugar tem. Gonçalves. Leonardo Gonçalves é um adventista que fala muita merda. Por quê? São pessoas que estão ouvindo falsos líderes. Tipo, quem é falso líder principal aí? É o que a gente falou, comunismo, feminismo, pessoas que começam a acariciar o aborto. Pô, aqui tá escrito imoralidade sexual. Aí você vê evangélicos falando que não tem problema, que o homossexualismo não é pecado. Começa a flertar com essas ideologias terríveis, aborto, né? Assim. Isso é um mau caminho. Isso está na cara e as pessoas não enxergam mais isso. Só que o cristão Então, verdadeiro, Pedro, ele mas uma enxerga, coisa né? é que assim, tipo, o pessoal fala que algumas coisas erradas se entranharam na Igreja Católica. Foi até bom você levantar esse ponto. Que, ó, eu vou ler pra vocês. Ontem eu tive uma reunião lá na igreja. Eu vou ler pra vocês uma das perguntas que a gente se debruçou pra responder, né? Olha só isso aqui. Como podemos criar espaço em que aqueles que eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa aula aqui com as suas observações, Pedro. E aí a gente comenta isso aqui depois. Beleza, gente? Certo. Fechou. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Valeu.